a falar num âmbito bem tradicional, não é? Quando nós falamos da questão das startups, o que é uma startup? Na realidade, é uma empresa emergente, não é? Geralmente ligada ao ramo de tecnologias e, como a Ana bem disse, com um elevado risco. Portanto, dentro da questão, da avaliação, né, isso também o Raquel vai falar de forma muito mais precisa do que eu, dentro da avaliação como a sociedade de microcrédito vai fazer diante de uma startup, e estaria um pouco fora daquilo que são os parâmetros, né? Porque uma das questões do microcrédito é ser seguro em termos de retorno para a própria sociedade, porque é muito mais fácil um microempreendedor conseguir reembolsar o valor do que uma startup que a gente não tem uma noção muito clara se vai efetivamente ter sucesso e conseguir pagar ou não, né? Até entendo que startups geralmente levam um tempo muito mais longo para conseguirem obter, algumas que levam muito mais tempo para conseguir receitas, que há receitas, e outras levam muitíssimo mais tempo a conseguir lucratividade. Portanto, tem esses dois aspectos. Mas o que nós conseguimos ver ao longo do que está acontecendo na sociedade, a dinamização dos mercados, pode-se dar o caso de surgirem produtos de microcrédito especificamente para startups. Isso é algo que, efetivamente, nós estamos a ver o mundo a mudar, nós estamos a ver a África a entrar para o universo de startups com bastante força, e isso pode sinalizar que, das duas, uma, ou o microcrédito não é para startups, ou o mercado de microcrédito está muito atrás da necessidade do mercado de startups, ou seja, não quer entrar para esse segmento. E, portanto, esses dois aspectos são bons de serem percebidos na íntegra, não é? Porque, por um lado, tem um risco, sim, mas já se percebe hoje que as startups vieram para ficar. E, portanto, é um mercado a explorar e muito, muito rentável. Mas, portanto, e também tem outro aspecto que é fundamental. Quando nós olhamos para uma startup, as startups também têm níveis. Existe um nível que a startup está a começar, existe um nível que ela já tem rentabilidade, existe outro nível, rentabilidade não digo receita, e existe outro nível que ela já tem lucratividade. Então, se nós olharmos para os aspectos de microcrédito, dependendo da dimensão da startup e dependendo do nível que ela está, seria importante as sociedades de microcrédito olharem para isso e fazerem uma análise muito mais precisa daquilo que é uma necessidade, daquilo que é uma solicitação dessa startup e verem o que é que se enquadra. Portanto, respondendo especificamente à questão, é isso que eu penso. Eu acho que existe dois pesos que devem ser considerados. Um primeiro é se o mercado de microcrédito é para startups ou se o mercado de microcrédito não está a enxergar oportunidades de negócio dentro do mercado de startups. Ana, se permites? Sim, sim, claro, a questão é para os Ok, o comentário é para os dois. certo, certo. Eu concordo com o que se disse, não dispôs, e ia aqui acrescentar também que, dependendo da fase de cada projeto de startup, sim, os microcréditos conseguem abraçar os projetos. Só que também aqui existem vários fatores que são o core business de todas as sociedades de microcrédito, que são os retornos dos créditos que estão a ser concedidos. E nós aqui olhamos muito para aquilo que são os promotores dos projetos, quem são, o que fazem, o que já fazem, o que é que nos trazem de garantias, porque no fundo as startups vêm com muitas incertezas, vêm com muitas projeções e muitas incertezas. E no microcrédito é o que menos deve faltar para retorno daquilo que nós estamos a conceder como microcrédito. Eu já tive aqui experiência de alguns projetos pequenos de startups que no fundo são empreendedores que já têm uma certa atividade e querem experimentar uma plataforma para aquilo que já fazem, e eles no fundo já trazem a sua experiência
de gestão de negócios e receitas daquilo que já fazem no seu dia a dia. No fundo, eles trazem o seu hobby, que é a startup, que no fundo sempre batizam com o nome de filho, trazem o seu filho para solicitar um microcrédito para o fazerem crescer. E aí o microcrédito já é bem-vindo, porque existe aí o peso do retorno, que caso a startup falhe, consegue-se buscar as receitas do outro lado. E também pode-se sempre aqui olhar muito para, e isso raramente encontras, é uma startup que a própria instituição de microcrédito tem interesse em fazer uso na sua plataforma. E aí casam-se as duas necessidades, a necessidade dele ser concedido microcrédito, a necessidade de utilizar a própria startup dele para os interesses da própria sociedade de microcrédito. E porque existem muitas startups que estão ligadas às fintechs e que, no fundo, as microcréditos também interessa fazer parte dessas tecnologias. E aqui, no caso do Cizinando, ele que tem a Credit Score, já houve startups que solicitaram, que têm aplicativos parecidos e que, no fundo, são ferramentas que as sociedades de microcrédito usam, e eles, no fundo, vieram solicitar microcrédito para alavancarem e expandirem a sua ferramenta, e interessa-nos a nós também tê-la, e aí fica, não é patrocínio, mas sim parceria, e que, no fundo, nós vamos também fazer crescer a startup. Então, há sempre aqui uma brecha em que as sociedades de microcrédito conseguem abraçar projetos de startups. Obrigada. Quer dizer que numa fase embrionária, na fase que eu disse dos 3 Fs, não é? Não preenche os requisitos para a obtenção do microcrédito. Mas, por exemplo, nós a semana passada tivemos um Demo Day das turmas da Orange Corners, e essas turmas já têm algum negócio. Talvez nesta fase já é possível esses empreendedores obterem microcrédito. É uma questão que eu quero muito perceber, para concluirmos esse tópico. Certo. Não, aqui ia depender de vários fatores, e muitos, e alguns deles iam passar pelos próprios promotores do projeto. Ok. É eu saber quem são os promotores, o que é que fazem, do projeto deles já existe algum pré-contrato, algum interesse de alguma empresa a fazer parte do mesmo projeto. Aqui no caso de quererem usar o aplicativo que eles estiverem a apresentar, ou seja, são fatores que servem para medir aquilo que será o retorno do que eu vou emprestar a eles. Então, de forma crua, não consigo dizer se sim. Estão aptos para ter um microcrédito, mas tendo em conta esses fatores que eu citei, sim, é possível. Pronto, era isso que eu queria perceber, e que a audiência também percebesse, que se preencher certos requisitos, não como um banco, não como um fundo de investimento de capital de risco, mas se ainda assim preencher alguns requisitos menos rigorosos, talvez seja possível obter financiamento. Fico feliz por esse raciocínio ser certo, porque é uma alternativa, não é? É uma alternativa à resolução de problemas dos empreendedores. Pronto, tendo em conta a vossa experiência, qual é a dificuldade que vocês veem em termos de microcrédito no mercado angolano? Por que o microcrédito não expande de forma alargada? Não é? Porque até vocês comentaram, e aqui muito bem, que é para uma atividade informal ou não, mas que tenha algum nível de certeza. E eu pergunto, são quantias ou montantes mais reduzidos?
mais reduzidos e que têm alguma segurança, por exemplo, uma quitandeira, um vendedor ambulante, um microempresário, etc. Eu pergunto por que o microcrédito não é uma forma de financiamento mais próxima dos angolanos. Eu gostaria de perceber isto por quê? Porque só a partir daí é que nós podemos perceber de que forma podemos fazer o enlace entre microempreendedores e o microcrédito, não é? Com exceção daquilo que vocês já falaram. Por que que os angolanos, em vez de recorrerem à banca, por que que não é comum no vocabulário do angolano, do empresário, recorrer ao microcrédito? Eu, por acaso, todas as pessoas que pedem financiamento, eu ouço sempre, ou vou recorrer a alguém, a um familiar, a uma pessoa de confiança, ou vou recorrer ao banco. E nunca a uma instituição financeira não bancária. Ou, por exemplo, a este aplicativo que o Cizinando tem. E eu pergunto qual é essa dificuldade, não é? Visto que nos outros países em África, no Quênia, na África do Sul, em Moçambique, entre outros países vizinhos, irmãos da Angola, recorrem, isso é uma ferramenta diária que faz parte. O que é que vocês acham que é necessário fazer para que o microcrédito seja uma ferramenta mais próxima dos angolanos e qual é o perfil do microempresário para depois fazermos esse enlace com as startups. Ok, não sei se Zinando quer avançar ou se posso ir. Não, pode avançar, esteja à vontade. Ok, ok. Portanto, para essa pergunta, eu ia dar uma volta muito grande, porque isso tudo parte, tem um histórico, existe um histórico por trás disso tudo, e iríamos começar mesmo com as sociedades de microcrédito na sua essência. Durante muitos anos, isso antes de 2017, só existiam, se não tenho erro, em atividade duas sociedades de microcrédito. Daí que existia pouca informação sobre o microcrédito e era pouco usual. Ao mesmo tempo, a essa altura, o país, entre aspas, estava bom, em que todo mundo queria fazer negócio, recorria a alguém, emprestava-lhe dinheiro, por acaso em dólares, e abria o seu negócio. Depois daí, a economia reduziu bastante, a nossa moeda depreciou bastante, a cultura do microcrédito ainda não era conhecida. Existiu depois as limitações do órgão regulador para as sociedades de microcrédito que não tinham sido atualizadas de acordo com a depreciação da moeda e a inflação. Ou seja, aqui as pessoas, ao mesmo tempo, ainda tinham a cultura de que eu, se quiser fazer um negócio, tem que ser um negócio grande. Logo, eu não vou pedir 1 milhão de kwanzas para abrir um negócio pequeno e esperar que cresça. Então, as pessoas gostavam de começar do negócio lá em cima, porque naquela altura assim o permitia. Então, no decorrer do tempo, depois de 2018 para cá, Samuel não me traçou, o BNA dá o boom da autorização de licenças e surgem várias outras sociedades de microcrédito. E ao mesmo tempo, as sociedades de microcrédito perceberam-se que o mercado era virgem, e existiam duas sociedades de microcrédito e cada uma tinha o seu nicho, e as que apareceram no mercado tinham que encontrar o seu nicho, senão também iam vender o mesmo que as outras vendem. Daí é que começou a diversificar o tipo de clientes que existem para o microcrédito. Há sociedades de microcrédito que não vão procurar o seu nicho nos mercados, nas grandes superfícies, e sim procurar clientes que não encontram soluções na banca formal. Portanto, aí a cultura do microcrédito já começou a ter uma certa evolução positiva. A seguir a isso, vem a limitação, que, por sua vez,
o 1 milhão não satisfazia aos empreendedores, porque senão era um fluxo de caixa, um capital de giro que só duram 6 meses. Com o aumento dos limites de concessão de crédito, já houve aqui um novo paradigma, que é os clientes da banca formal que devem pedir os seus créditos na banca formal recorrer aos microcréditos. Por quê? Porque a essa altura a banca já não está a conceder créditos. E se está a conceder é uma burocracia enorme. Então, há uma inversão de papéis aqui dentro da economia, em que nós, sociedades de microcrédito, em vez de abraçarmos o nicho de clientes que são destinados ao microcrédito, estamos a receber clientes que têm uma fasquia mais alta de negócio, em que eu concedo 7 milhões de kwanzas, mas o negócio dele está avaliado em 50, 60 milhões de kwanzas. E ele precisa de 7 milhões para uma pequena necessidade que ele tem de caixa para alguma transação. Quando eu, nos meus empreendedores, 7 milhões é para alavancar o negócio com uma projeção de 2, 3 anos. As grandes empresas vêm me recorrer para suprir situações de um mês. Então, esse percurso todo do microcrédito é que fez com que ele tivesse pouca expressão no mercado angolano. Depois, também, infelizmente, acho que em qualquer fórum hoje fala-se disso, que é a própria situação pandémica que veio também piorar aqui a situação, em que as empresas, empreendedores, veem os seus negócios a decaírem por conta, primeiro, da importação de bens, daquilo que são o seu core business, depois do seu próprio fluxo, o capital de giro das suas empresas, que vêm a ser reduzidos por conta também das poucas vendas e das transações. Então, as sociedades de microcrédito já têm sido aqui algum suporte para a própria economia. Então, Cisinado, se calhar, para não ter que abordar muito depois, não deixar espaço para ti. Tens a palavra. Bem, daquilo que eu faço, da análise que eu faço, e olhando especificamente para vários tipos de empreendedores, nós conseguimos perceber que o microcrédito em Angola, né, deveria ser uma arma, né, de luta contra a pobreza. Foram esses aspectos que o Raquel já bem disse, e obviamente com muita mais experiência e profundidade do que alguma vez conseguiria explicar, do ponto de vista prático do que acontece. Da análise que eu faço e de alguns artigos que eu consegui perceber, eu vejo que existem N coisas que fazem com que o microcrédito não seja o ponto essencial. A questão da limitação, né, do valor, mas também temos a questão educacional do nosso povo. Por exemplo, tem um artigo que fala que o microcrédito em África não fez grande coisa, enquanto que noutras geografias foi a principal a reduzir a desigualdade social, o desemprego e alavancar uma surra de novos negócios. Então, Sumi, força. Ok. Desculpa. Então, quando nós estamos a falar sobre o microcrédito em Angola, seria importante também falar do microcrédito no nosso continente. Várias iniciativas deveriam ser mais voltadas, principalmente em África. Eu creio que o ponto de partida seria a questão de novos negócios, mas muito voltado para a agricultura. Por quê? Porque nós, se olhamos para as oportunidades, primeiro é que no nosso país a desigualdade é muito grande e as oportunidades estão especificamente em Luanda. Então, isso é um dado, isso é uma análise que eu faço, não tem um dado específico, mas se nós olharmos para o mapa de concessão de microcrédito, obviamente que ele vai estar em Luanda, muito concentrado em Luanda. E Luanda, se nós quisermos resolver o problema do nosso país e nos focarmos apenas em Luanda,
nós não estaríamos a resolver o problema do país, estaríamos a resolver questões específicas de Luanda. Se nós olharmos para a questão da agricultura, a agricultura não tem em Luanda, está fora. A pobreza das famílias em Angola, e fala-se muito de diversificação de economia, apesar de eu ser um pouco contra a ideia de que pela agricultura nós vamos chegar lá. Isso tem um seu cerne de verdade, porque se nós queremos realmente combater a pobreza, nós temos que olhar para aí. Temos que olhar para a fonte de sustento das famílias. Mais uma E reunião via Zoom. muitas Essa já famílias. é outra, já viu por aqui. Só um minuto. Essa já é via Zoom. Ah, Essa ferramenta é mais prática, é mais. Fábio. Agora aquela aí. Fábio, não consigo Vamos passar. entender. Só um momento. Só chover, importa-se desligar os microfones. Fábio, não como uma- consigo. Sim. Fábio, não consigo colocar isso. Muito. Fábio, não consigo encontrar esse senhor. Sim. Sim, Nando. Pode continuar. Peço desculpa mais uma vez. Não, sem problemas. Como eu estava a dizer, se nós olharmos para como o mapa, né, eu estava a falar da questão do mapa de microcrédito, ele vai estar concentrado em Luanda. E se nos focarmos apenas em tentar resolver os problemas de Luanda, nós na realidade não estaríamos a resolver a questão da desigualdade, da pobreza e do desemprego. O que Exato. vai de acordo com aquilo que eu acredito ser a resposta mais ampla possível, o que vai de acordo com o facto de nós não identificarmos em Angola as pessoas olharem para o microcrédito como a solução. Olha, eu quero abrir um negócio, deixa-me pensar logo no microcrédito, né? Não é muito por aí. Fora outras coisas que, por exemplo, para nós abrirmos um negócio em Angola, as condições de negócio não são muito boas. E as condições também não são muito favoráveis para o microempreendedor em alguns casos, né? Não só para o microempreendedor, mas é todo um ecossistema de negócio que tem uma série de questões que devem ser resolvidas. Não é à toa que nós estamos nos últimos 16 países no Doing Business, né? No mundo. Portanto, todas essas coisas devem ser pensadas e repensadas, e esses problemas já são conhecidos para nós e para todo mundo, não é? Estamos a falar da burocracia. Eu acredito que a nossa carga de impostos no nosso país é extremamente alta, e o que não facilita o investimento. Mas entretanto, o ponto eu acho que é muito esse. Houveram muitas iniciativas, algumas iniciativas relevantes no nosso país para alavancar a questão da agricultura, mas as condições todas que a agricultura, que o nosso setor agrícola, todas as dificuldades que o setor agrícola enfrenta, impedem que dê pulos grandes e, obviamente, a questão educacional impede que muitas famílias recorram ao microcrédito para, sei lá, comprar mais sementes para plantar, e mesmo que recorrerem e comprarem, depois tem a questão do escoamento, tem a questão das estradas, então, e tem a questão do mercado consumidor, está todo num só. lugar, né? Exato. Mas, Cizinando, vocês acreditam que é possível criar um produto, um microcrédito próprio para startups? Vocês acham que teria sucesso, na vossa opinião? Vou dar um minuto a cada um para responder essa questão. Vocês acham que se criasse um microcrédito possível, específico para startups, teria aqui algum impacto no ecossistema angolano? Bem, no meu minuto aqui poderia dizer que sim, é possível criar um produto em que esse produto ia estar muito à volta daquilo que são as incubadoras das próprias startups, em que eu hoje posso olhar para a startup ou para o projeto e dizer que não tem condições de ter o microcrédito já, e eu dar os meus inputs
a esse projeto e acompanhá-lo. Ou então aqui olhar para o produto e dizer sim, é possível ter um produto, mas desde que eu consiga que os promotores do projeto tenham receitas para cobrir e fazermos uma taxa mais atrativa. Ok, obrigada. Dependendo Cizinando, do tipo de projeto que ele está a fazer. ok. Bem, Que bom, eu pelo partilho, eu menos, partilho da sua opinião, não é? exato. Então, Uh, eu outra, partilho. outra questão, Cizinando, quantas pessoas recorrem ao microcrédito da sua plataforma e do seu quantos projetos ou quantas startups ou microempreendedores recorrem à plataforma e preenchem os requisitos? Ahm, Bem, aí tem duas coisas. Os principais que recorrem a nós, o que nós fazemos é uma adequação a esses requisitos. Portanto, os que recorrem a nós e querem ir até o fim do percurso, não é chegar a uma entidade, o que nós fazemos é já uma leitura dos requisitos, aquelas letras pequenas dos contratos que geralmente as pessoas não Não leem. leem? Nós fazemos o possível e o impossível para que esteja tudo na conformidade de acordo com a instituição que eles escolherem. Portanto, os que geralmente entram, falta sempre vários requisitos, dos que saem, tendem sempre a cumprir com os requisitos. Então, a questão do requisito para nós é justamente a razão de ser, uma das razões de ser da nossa plataforma, porque o objetivo é esse, é ajudar as pessoas a terem acesso a produtos e serviços financeiros. Ok. E Cizinando, quantas pessoas recorrem à plataforma, quantos empreendedores recorrem à vossa plataforma para fazer face a uma despesa pontual em termos de microcrédito? Isso parece viável ou não? Por exemplo, eu tenho uma startup, tem uma despesa não corrente, uma despesa pontual e não tem liquidez para suprir. Entretanto, preenche os vossos requisitos. Pode essa startup recorrer à vossa plataforma de microcrédito? Quando digo que preenche os requisitos no sentido de que é um produto, é um negócio que já está a funcionar, já tem algum lucro, já está há algum tempo no mercado e as pessoas têm idoneidade financeira, não é? Vamos começar por aí. E a minha questão é, pode um empreendedor recorrer ao microcrédito para fazer uma despesa pontual? Faz algum sentido? Por exemplo, o empreendedor que veio falar comigo precisava, se calhar, de não mais de 200 mil kwanzas e na qualidade de consultora, eu aqui não aconselhava a ceder uma participação social em troca de 200 mil kwanzas, porque o negócio vale mais. Pensa que é possível recorrer ao microcrédito para fazer uma despesa pontual do empreendedor? Na realidade, sim, é possível. Tudo depende, né, que aquilo que o Akio provavelmente vai também concordar, é a questão das condições em si do promotor, ou seja, do negócio, se o negócio tem receitas, não tem receitas, se é obviamente tem que ser uma empresa já registrada e tudo mais, e tem que haver garantias. Se há garantias, se há capacidade do negócio em si, ou receitas e documentos específicos para apresentar, então é possível ele recorrer para uma necessidade pontual, né? Não é tudo tem que estar conforme a instituição, mas sim, do ponto de vista do empreendedor, para entregar a uma sociedade de microcrédito e olhando para aquilo que são os requisitos e critérios e lendo as letras pequenas, é possível, né? Ok, ok. Obrigada. Aikel, tem uma questão. Na sua opinião, qual é o impacto do microcrédito no empreendedorismo? Antes de escolher esse tema, ou quando escolhemos o tema, verificamos que o Fundo de Capital de Risco Público, o FACRA, disponibilizou no início do ano montantes para microempreendedores. E isso é muito bem visto, não é? E eu pergunto, vocês que são do setor privado,
existe essa iniciativa, qual é a dificuldade, se existir, né? A dificuldade em os empreendedores terem acesso ao microcrédito, ou o que é que pode ser melhorado para que o microcrédito esteja mais próximo, e haja mais sociedades de microcrédito, porque eu acredito que quando existe mais microcrédito há mais movimentação na economia, não é? E desde e partindo desse pressuposto, há uma alavancagem do ecossistema do empreendedorismo, não é? E eu pergunto, o que é necessário o setor privado fazer, não é? Para alavancar aqui os negócios dos microempreendedores. Ok. Houve aqui no meio da introdução várias questões, mas primeiro olhar para o regulador, que tem feito um trabalho excelente, já tem olhado muito para a própria regulamentação das sociedades de microcrédito e já tem ajustado muito aquilo que é a realidade das sociedades de microcrédito. Isso é um ponto e é um facto que tem que ser bem visto. Depois aqui, olhar para as dificuldades dos empreendedores, daquilo que é a minha experiência e daquilo que eu tenho recebido a quando do programa da linha do FACRA de financiamento, em que especificavam aqui um setor de atividade que é propriamente a agricultura. Eu senti aqui que os nossos empreendedores ainda estão muito crus quando vêm apresentar seus projetos. Eles, no fundo, vêm com um projeto, mas a pessoa que está a apresentar o projeto apenas quer um financiamento para suprir alguma necessidade e ele vai pagar o crédito com outros fundos, não com o próprio investimento. Nós já recebemos aqui 2 ou 3 projetos em que os 3 projetos são iguais, as zonas são iguais, só muda o nome do promotor. Ou seja, a pessoa, no fundo, só quer montantes para suprir as suas necessidades. Mas sim, há outros empreendedores que conseguem compreender que o microcrédito não é ferramenta para complementar no seu todo um projeto, mas sim suprir as necessidades iniciais e aquelas ao longo do seu percurso de projeto. Sobre o alavancar dos empreendedores, referir que sim, as microcréditos têm muito esse fim e a maior parte dos créditos que nós temos hoje aqui na sociedade da Multicrédito são de pequenos projetos que solicitam microcréditos para alavancar os negócios e têm sido bem aplicados e têm tido sucesso naquilo que são os próprios negócios. Obrigada. Uma questão muito pertinente. Cizinando, qual é a sua opinião? Não será que os requisitos que as sociedades ou que os aplicativos, ou melhor dizendo, as entidades de microcrédito exigem, não é muito exigente, não é muito robusto para o nosso ecossistema angolano, porque essa questão também pode se levantar, não é? Tendo em conta as especificidades do mercado angolano, não será que existe que a aquisição, a obtenção de financiamento tem critérios muito robustos, muito pesados para os microempreendedores em Angola? Não será que existe aqui a necessidade de haver uma adequação às necessidades e à realidade do próprio ecossistema por parte do setor privado, não é? Sim, na minha opinião, existe sim essa necessidade das coisas serem bem mais simples, bem mais fáceis. Porém, eu percebo de onde vem, né? Nós temos uma taxa de incumprimento no nosso país estamos a falar de aproximadamente 33%. Então, a taxa de incumprimento de crédito no nosso país é 33%. O segundo
pior classificado nesse quesito, no continente africano, tem 16. Portanto, fora a questão das condições, né, econômicas que nós vivemos, crise, reforma tributária e tudo mais que está a acontecer, mas a desvalorização e a morte, a alta taxa de mortalidade das empresas, não, não, não é de todo anormal. Nós temos todos os requisitos que nós temos que cumprir, não é? Então, eu acredito que sim, deveria ser diferente, mas para isso a nossa realidade, a nossa conjuntura também deveria ser bem mais propícia para tal. Portanto, Mas, é uma dos gumes. Para os empreendedores é muito mau, mas para as sociedades de microcrédito, de modo geral, elas precisam ter algumas seguranças, não é? É por aí. sim, mas depois acabamos por não alavancar o ecossistema. E agora eu pergunto, é excesso de requisitos legais, por exemplo? O que é que acontece em bom rigor? Há aquela, não sei se quer aqui ajudar o Cizinando a responder essa questão, mas eu pergunto em termos práticos, em termos operacionais, não é? É um conceito muito familiar para as economias emergentes em África, mas a verdade é que isso em Angola não é presente. E eu pergunto, não será que existe um excesso de burocracia para obter? Ou será que a própria sociedade de microcrédito, a nível de regulamentação, também preenche muitos requisitos e, consequentemente, também vai afetar a concessão ou a cedência de microcrédito, não é? Porque isso aqui é um ciclo, não é? E eu pergunto qual é o motivo, não é? Ou a razão pela qual o microcrédito não flui mais, não é? Porque vocês têm que, estamos a falar de finanças, não é? Mas existe o conceito de finanças, de capital de risco, não é? E o microcrédito é enquadrado no capital de risco, penso que não é? Pelo que vocês estiveram a falar, era isso que eu queria perceber, não é? Não são só as sociedades de microcréditos, não é apenas o setor privado. Eu quero saber se, a nível de regulamentação, também acaba por ser um obstáculo à expansão do microcrédito aos microempreendedores. Aqui falar da regulamentação. Não, antes de falar da regulamentação, queria concordar com o Cizinado sobre o porquê que as sociedades de microcrédito também têm, entre aspas, alguma burocracia, mas partindo do princípio que as sociedades de microcrédito existem mesmo para facilitar aqui a facilitação da concessão de microcréditos. Mas ainda assim nós conseguimos encurtar as exigências que a banca formal solicita aos interessados no microcrédito. A taxa de incumprimento é um facto, existe uma taxa muito alta de incumprimento e isso obriga que as sociedades de microcrédito exijam mais dos seus clientes. Aqui também vem muito da própria cultura da nossa sociedade, em que as pessoas, isso já está a mudar, mas é uma crítica do passado, em que as pessoas muito olhavam para as instituições, pelo menos as estatais, que é do governo, está pago, eu não preciso de pagar as minhas dívidas, então eu peço e pago quando eu puder. Não existe aqui ainda o peso da responsabilidade. Só para ter noção, em 2018, quando abri a sociedade, já havia comentários a dizer, olha, mais uma sociedade que o partido que está no poder está a abrir para a concessão de microcréditos, mas não. Depois também tem um fator que é o alto risco. As sociedades de microcrédito têm um risco muito elevado na concessão dos seus microcréditos porque é o seu único core business, é a sua única fonte de renda. Então, são esses 4 fatores que eu quis aqui colocar. Depois vem a questão que a Ana frisou, que é da própria regulamentação.
referir aqui que já estamos a evoluir. Hoje o BNA já consegue separar aqui a regulamentação da banca formal das instituições financeiras não bancárias, porque a mesma e a nível de custos é muito elevado para as sociedades de microcrédito. Hoje por hoje já conseguem perceber que as sociedades de microcrédito têm uma outra dimensão, têm uma única fonte de renda e há que ser um bocadinho mais leve na própria regulamentação. Mas dizer que sim, nós, sociedades de microcrédito, a tendência é facilitar mais. O BNA tem ajudado bastante aqui com as ferramentas de controle de gestão dos microcréditos, então a tendência é melhorar. O ambiente de negócios, os próprios empreendedores que também não conseguem expandir os seus negócios, porque no fundo nem sempre os empreendedores dependem do microcrédito, mas sim do próprio ambiente de negócio. Se estiver a facilitar, eles conseguem expandir com mais facilidade os seus negócios. Ok, muito obrigada. Eu vou-vos dar 1 minuto, 2 minutos nesse caso, para vocês falarem, para deixarem aqui a vossa mensagem relativamente ao impacto do microcrédito no empreendedorismo. Qual o importante é o microcrédito no empreendedorismo? Eu vou-vos dar estes 2 minutos e depois vou fazer uma breve conclusão do que foi aqui a nossa mesa redonda. Cizinando, quer começar? Claro que sim. Tá, força. Bem, enquanto empreendedor, vou falar mais para os empreendedores. É fundamental que nós percebamos que o microcrédito é uma ferramenta que deve ser usada por nós, não apenas como uma ferramenta complementar, mas sim como uma ferramenta de kick-off para as atividades. Temos que deixar de lado um pouco a noção de que o microcrédito, ou não digo especificamente o microcrédito, mas temos que deixar um pouco de lado que para começarmos um grande negócio precisamos de montantes gigantes, não é por aí. É do pequeno que se vai longe muitas vezes, e por isso a apelação que eu deixo para todo microempreendedor, para todo mundo que queira começar um negócio, é que se cada um de nós de facto olhar para os negócios como devem ser e pensarmos de forma micro, mas depois almejarmos metas gigantes, nós chegaremos lá de forma bem melhor e de forma muito mais sólida. Portanto, não é tão difícil quanto parece. Isso é algo que eu digo sempre para aqueles que recorrem a Credit Score para fazer esse processo. Não é tão difícil quanto parece, e com as coisas no devido lugar é uma solução muito interessante e muito mais eficaz daquilo que as pessoas realmente pensam. Então esse é o meu apelo para os empreendedores, potenciais empreendedores que provavelmente estão aqui a ouvir-nos, e para todo mundo que eventualmente vai ter acesso a esse tipo de informação, e para aqueles que não têm conhecimento sobre microcrédito, vão lá, tentem, que se calhar vão ter sucesso. Raquel, se estás a ver? Bem, eu como promotor de uma sociedade de microcrédito, aqui ia deixar algumas dicas para aqueles empreendedores ou que pretendem constituir um negócio, e que muitas vezes eu, quando vou fazer algumas entrevistas a promotores de projetos, sinto que há falta, e se calhar aqui era dar esse contributo, que tem um foco nos negócios, naquilo que estão a empreender, respeitem as etapas do próprio negócio. Aqui muito de encontro com aquilo que Cizinando diz, olhar a própria dimensão do negócio, não dar um pulo maior que a perna,
é não olhar para aquilo que na nossa sociedade infelizmente acontece muito, é que hoje numa rua todo mundo está a abrir rolote e vende cerveja e é a febre do momento e muitas das vezes não é aquilo que a pessoa tem de experiência, mas é só foi pela onda, e que no fundo pode até ser um negócio rentável, mas por falta de experiência e a emoção do momento, fazer esse tipo de negócios. E depois é canalizar todos os seus recursos e concentração naquilo que está a fazer. No fundo aqui, o que eu quero apelar é deem os passos certos para o negócio e adquirem-se a dimensão das vossas capacidades. É hoje querer, isso muito daquilo que eu ambiciono, é hoje querer ter uma sociedade de microcrédito com agências em todas as províncias, e eu não vou começar já pelo fim, de dizer, vou já pôr as 18 agências nas 18 províncias e depois vou conceder crédito. Não, vou começar de pequeno, ganhar experiência durante o caminho, e depois, quando eu estiver implantado em todas as províncias, ter a capacidade de discernimento, de perceber como é que é o negócio de cada uma das províncias. Então, aqui é importante os empreendedores perceberem a fundo aquilo que estão a fazer para, mais lá para frente, quando haver uma pedra no caminho, pegarem essa pedra e dizer, ok, aqui essa pedra vai servir para muita coisa. Então, essa é a dica que eu deixo. Obrigada pela vossa contribuição. Eu vou fazer aqui um resumo. Nós estivemos a falar, para as pessoas que entraram há bocado, nós estivemos a falar sobre o impacto do microcrédito no ecossistema, no empreendedorismo. E dividimos, tanto falamos sobre o microempreendedor e falamos sobre as startups. Verificamos aqui que numa fase embrionária, que são dos 3 Fs, Friends, Full and the Family, que ainda não existe consistência para recorrer ao microcrédito, visto que o microcrédito requer o preenchimento de alguns requisitos, não é? E um dos requisitos é a consistência, não é? Então vimos que nesta fase muito embrionária, no ciclo de investimento, ainda não é possível às startups recorrerem ao microcrédito. No entanto, aquelas startups que já têm uma sociedade constituída, cujos os gerentes, os administradores já têm alguma idoneidade financeira e já têm alguma atividade no mercado, entre outros requisitos, porque eu não trabalho aqui na Multicrédito, nem faço parte da plataforma do Cisinando. Entretanto, é possível, depois de algum tempo de maturação desta startup, recorrer ao microcrédito. Pronto, acabamos por descobrir hoje o que é interessante, que existe outro meio para se obter financiamento, não é? Dentro do ciclo do ecossistema. Não tanto na fase embrionária, mas numa fase mais madura da startup. Vocês falaram aí muito bem que sentem um despreparo da parte dos empreendedores, que falta algum requisito em termos de robustez, em termos de solidez. Eu, em nome da Orange, convido-vos a virem cá e falarem um bocado com os nossos empreendedores por forma a contribuírem, não é? Ou a prepará-los para a obtenção do microcrédito, não é? Este tema surgiu no intuito de uma necessidade aqui do empreendedor que recorreu a mim a título de aconselhamento para a obtenção de um aporte, não é? De um empréstimo. E eu aconselhei que não era nem recorrer a um contrato de empréstimo, nem a promessa de uma aquisição de uma participação social, porque isso depois acarretaria outros compromissos, não é? Que a startup ainda nem estava preparada para assumir. Pronto, a Orange encontrou aqui uma solução. Convido-vos a Multicrédito, na pessoa do Akel e o Cisinando, a virem falar com os nossos empreendedores e
e prepará-los conjuntamente e pensarmos aqui todos de que forma é que podemos ajudar as startups a prepararem-se para este momento. Porque às vezes tudo passa por uma questão de comunicação, não é? Vocês, como já têm essa experiência, passarem aqui aos nossos incubados seria uma mais-valia para todos. Desde já agradeço a todos os participantes por estarem presentes, terem tirado algum tempo a participar neste webinar. Espero que tenha sido interessante. Muito obrigada a todos. Bom fim de semana. A Orange agradece. Obrigado a todos Obrigada. pela presença e o convite. Muito obrigado e convite Eu é que aceito. agradeço a vossa disponibilidade. Até já, bom final de semana. Obrigada igualmente. Até já.